Entender os sinais que o seu corpo emite quando os níveis de açúcar no sangue estão muito altos é fundamental para a sua saúde. O aumento dos níveis de glicose, conhecido como hiperglicemia, é uma característica comum do diabetes e pode ter efeitos significativos no seu bem-estar geral. Neste vídeo abrangente, vamos explorar em detalhes os diversos sinais que indicam que os níveis de açúcar no sangue estão elevados e como você pode reconhecê-los. Se você estiver experimentando esses sintomas regularmente, é fundamental procurar orientação médica para avaliação e diagnóstico adequados. Sede excessiva e micção frequente. Um dos primeiros sinais de hiperglicemia é a sede intensa e a necessidade frequente de urinar. Isso ocorre porque os níveis elevados de glicose no sangue levam a um aumento na produção de urina, uma vez que os rins tentam eliminar o excesso de glicose. A micção frequente, por sua vez, pode contribuir para a desidratação, aumentando ainda mais a sensação de sede. Fome constante e perda de peso inexplicável. Mesmo com uma ingestão alimentar normal ou aumentada, os níveis elevados de açúcar no sangue podem dificultar a absorção de glicose pelas células. Como resultado, as células não recebem a energia de que precisam, levando a uma sensação constante de fome. A falta de glicose disponível para as células também pode causar a quebra de tecido muscular, resultando em perda de peso inexplicável. Fadiga e fraqueza. Quando as células não recebem glicose suficiente para produzir energia, o corpo pode experimentar fadiga e fraqueza generalizadas. Isso ocorre porque a glicose é a principal fonte de energia para o corpo. Com níveis elevados de açúcar no sangue, as células não conseguem funcionar adequadamente, levando a uma sensação constante de cansaço. Visão turva. A hiperglicemia pode afetar os vasos sanguíneos dos olhos, causando alterações na forma como a lente do olho foca a luz. Isso pode levar à visão turva ou embaçada, que muitas vezes é reversível quando os níveis de glicose no sangue são normalizados. Cicatrização lenta e infecções recorrentes. A elevada glicose no sangue pode afetar negativamente o sistema imunológico, tornando-o menos eficaz na luta contra infecções. Além disso, a hiperglicemia pode prejudicar a circulação sanguínea e a capacidade do corpo de reparar tecidos danificados. Isso resulta em cicatrização mais lenta de feridas e um aumento na frequência de infecções. Boca seca e sabor metálico. A boca seca é comum em pessoas com hiperglicemia devido à desidratação causada pela micção frequente. Além disso, algumas pessoas relatam um sabor metálico ou amargo, quando seus níveis de açúcar estão elevados. Confusão mental e dificuldade de concentração. A falta de energia disponível para as células cerebrais pode levar a sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração e até mesmo irritabilidade. Formigamento e dormência. A hiperglicemia prolongada pode prejudicar os nervos, resultando em sensações de formigamento, dormência ou até mesmo dor nas mãos e nos pés. Isso é conhecido como neuropatia diabética. Hálito frutado. Uma condição chamada cetoacidose diabética, que ocorre quando o corpo não tem insulina suficiente para usar a glicose como energia e começa a quebrar a gordura como alternativa, pode causar um odor frutado no hálito. Sintomas gastrointestinais. A hiperglicemia também pode afetar o sistema gastrointestinal, levando a sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal e até mesmo constipação. O diabetes pode não dar sintomas? Sim, é possível que o diabetes não apresente sintomas perceptíveis em seus estágios iniciais, o que é conhecido como diabetes assintomático. Isso é mais comum no caso do diabetes tipo 2, que é a forma mais prevalente da doença. No diabetes tipo 2, as células do corpo se tornam gradualmente menos sensíveis à insulina ou o pâncreas não produz insulina suficiente para atender às necessidades do corpo. Isso resulta em um aumento nos níveis de glicose no sangue. Nos estágios iniciais do diabetes tipo 2, os sintomas podem ser sutis ou completamente ausentes. Isso acontece porque o corpo ainda consegue compensar os níveis elevados de glicose em certa medida. No entanto, mesmo na ausência de sintomas óbvios, o aumento prolongado dos níveis de açúcar no sangue pode estar causando danos internos ao seu corpo. Embora os sintomas possam ser ausentes ou leves, é importante entender que o diabetes tipo 2 é uma condição progressiva. Por que a população de diabéticos está aumentando tanto?
é resultado de uma combinação de fatores complexos e interconectados. Vários elementos contribuem para esse aumento alarmante, e compreender esses fatores pode nos ajudar a lidar com esse problema de saúde pública. Aqui estão algumas das principais razões para o aumento da prevalência do diabetes. Estilos de vida sedentários. O estilo de vida moderno, muitas vezes caracterizado por atividades sedentárias, falta de exercícios físicos regulares e um aumento na dependência de tecnologias, contribui para o ganho de peso e a obesidade, fatores de risco significativos para o diabetes. Mudanças na alimentação. A disponibilidade de alimentos processados, ricos em açúcares refinados, gorduras saturadas e calorias vazias, levou a dietas pouco saudáveis, que podem aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. A ingestão excessiva de alimentos ricos em calorias e açúcares contribui para o aumento da obesidade e da resistência à insulina. Obesidade está intrinsecamente ligada ao diabetes tipo 2, já que o excesso de tecido adiposo pode causar resistência à insulina, tornando as células menos responsivas aos efeitos da insulina e elevando os níveis de glicose no sangue. Envelhecimento da população. O diabetes tipo 2 é mais comum em adultos mais velhos, e o envelhecimento da população global está contribuindo para o aumento dos casos de diabetes. Marketing de alimentos e bebidas. A publicidade agressiva de alimentos e bebidas ricos em açúcar pode influenciar os hábitos alimentares, especialmente entre crianças e adolescentes. Estresse e estilo de vida acelerado. O estresse crônico pode afetar os níveis de açúcar no sangue e aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Genética e predisposição familiar. A predisposição genética desempenha um papel importante na suscetibilidade ao diabetes. Se há um histórico de diabetes na família, o risco de desenvolver a doença pode ser maior. Como saber se a pessoa está pré-diabética? A condição pré-diabética é um estágio em que os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não atingiram os critérios para o diagnóstico de diabetes tipo 2. Aqui estão os principais métodos para identificar a pré-diabetes. Teste de hemoglobina A1C. Média dos níveis de glicose no sangue nos últimos 2 a 3 meses. Um resultado de 5,7% a 6,4% é considerado pré-diabetes. É importante lembrar que a variação nos resultados pode ocorrer devido a fatores como anemia ou outras condições médicas. Teste de glicemia de jejum. Este teste mede o nível de glicose no sangue após um período de jejum de pelo menos 8 horas. Um resultado de 100 mg por decilitro, 5,6 mol, L, a 125 mg por decilitro, 6,9 mol L, é indicativo de pré-diabetes. Teste oral de tolerância à glicose. Neste teste, a pessoa consome uma bebida açucarada e os níveis de glicose no sangue são monitorados após 2 horas. Um resultado de 140 mg por decilitro, 7,8 mol, L, a 199 mg por decilitro, 11,0 mol L, após 2 horas é considerado pré-diabetes. Qual o nível de glicose normal por idade? Os níveis normais de glicose no sangue podem variar ligeiramente dependendo da idade da pessoa, mas existem faixas gerais que são consideradas normais para adultos, incluindo idosos. É importante notar que as diretrizes podem variar entre diferentes organizações de saúde e laboratórios, então sempre é aconselhável verificar com um profissional de saúde para obter orientações precisas e personalizadas. Adultos e idosos, 70 a 100 mg por decilitro, 3,9 a 5,6 mol L. No entanto, as diretrizes podem ser diferentes para crianças e adolescentes. Para eles, os níveis de glicose podem ser um pouco mais baixos devido às diferentes demandas metabólicas durante o crescimento. Crianças e adolescentes, 70 a 100 mg por decilitro, 3,9 a 5,6 mol L. É importante observar que essas faixas são apenas orientações gerais. Os níveis normais de glicose podem variar de pessoa para pessoa e podem ser influenciados por fatores como atividade física, dieta, saúde geral e outros. É possível reverter o diabetes?
O diabetes tipo 1 não pode ser revertido, pois é uma condição autoimune na qual o sistema imunológico ataca e destrói as células produtoras de insulina no pâncreas. Portanto, as pessoas com esse diabetes precisam de insulina para regular seus níveis de glicose no sangue e manter a saúde. No caso do diabetes tipo 2, é possível fazer mudanças no estilo de vida e adotar medidas que podem levar à reversão ou ao controle bem-sucedido da doença em muitos casos. Tem como saber se tem diabetes pela urina? Sim, é possível detectar o diabetes por meio de testes de urina, embora os exames de sangue sejam mais precisos e amplamente utilizados para o diagnóstico do diabetes. A presença de glicose na urina é um sinal de que os níveis de glicose no sangue podem estar elevados, o que pode indicar a possibilidade de diabetes. No entanto, um teste positivo de glicose na urina não é suficiente para diagnosticar definitivamente o diabetes. Geralmente, exames de sangue específicos são necessários para confirmar o diagnóstico. Lembre-se de que a detecção precoce e o tratamento adequado são vitais para controlar o diabetes e evitar complicações sérias. Além disso, manter um estilo de vida saudável com uma dieta equilibrada, atividade física regular e cuidados médicos regulares pode ajudar a prevenir o diabetes e promover uma vida mais saudável. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações úteis e esclarecedoras sobre os sintomas iniciais do diabetes. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares para que todos possam estar cientes e informados sobre essa condição. Obrigado por assistir e cuidem bem da sua saúde.